Vamos então fazer a primeira apresentação da senhora professora Fantina Tedinho. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos. A minha apresentação tem a ver com o comportamento dos incêndios e limites operacionais. E eu gostava de começar a minha intervenção colocando diretamente uma questão. Tem aqui fotos, portanto não traduz a realidade, mas tentemos imaginar se calhar alguns dos incêndios foram iguais. Foram incêndios iguais? Não foram. Houve um não aí, muito ténue, mas é um não. Então, porquê é que não foram? O que é que os diferencia? Porquê é que eles foram diferentes? 2 ou 3. As datas, a orografia do terreno, o combustível, mais alguma ideia? Instabilidade atmosférica, muito bem. Não, mas eu já tenho uma resposta. Muito obrigada pela participação. Bem, o que é que acontece? Acontece que todos esses incêndios começam da mesma maneira, mas evoluem de maneiras muito diferentes. E eles interagem, como sabem, os fatores principais são o combustível, o clima e as condições meteorológicas, a topografia e depois características da interface, da paisagem e depois as ações humanas. Todos estes fatores vão fazer com que os incêndios se propaguem e se desenvolvam de maneira diferente. E nós, ao pensarmos nos incêndios, temos que pensar nas características próprias que eles desenvolvem quando, a partir da ignição, interage com vários fatores e eles vão adquirir comportamentos distintos. E, então, quais são as métricas que nós devemos utilizar para caracterizar um incêndio? Não caracterizamos um sismo pela área que o sismo afetou, não é? Caracterizámo-lo pela quantidade de energia que ele liberta. Por isso é que se fala da magnitude. Okay? Não caracterizamos um furacão também pela área que atinge. Caracterizámo-lo pela força dos ventos. Até há a escala de Saffir-Simpson, okay? Que mede em função da velocidade dos ventos. Então, porquê é que nós caracterizamos os incêndios em função de métricas que são métricas finais? Se um incêndio é grande ou pequeno, só no fim é que nós sabemos. Porque, por exemplo, o grande problema no incêndio de Pedrógão Grande ocorreu quando o incêndio tinha apenas cerca de 4.000 hectares e foi entre as 8 e as 9 do mesmo dia em que ele se iniciou. E o incêndio durou vários dias, atingiu 29.000 hectares. Então, nós temos que olhar para os incêndios pelas suas próprias características e aquilo que os distingue uns dos outros. E então, quais são essas características? As características são a intensidade do incêndio, o comprimento da chama, a altura se não houver vento, que é a mesma coisa, o calor da radiação, a atividade de projeções, quer em termos de número, quer em termos de distância. Depois, a velocidade de propagação, extremamente importante. O incêndio de Pedrógão teve velocidades de propagação de 12 km por hora. Temos o fumo, os episódios convectivos e a questão do clima local. Eu chamo a atenção dos fenómenos convectivos porque eu ouvi nas apresentações da manhã falarem até da questão das limitações da utilização dos meios aéreos e eu vou falar disso a seguinte. Repare, há incêndios que desenvolvem fenómenos piroconvectivos extremamente poderosos, mas já lá iremos. É da interação entre estas características e a população, a paisagem, que nós podemos ter incêndios que provocam grande volume de danos e podem provocar grande número de vítimas mortais. É desta interação. E, portanto, as consequências do incêndio resultam sempre
da interação entre as características da paisagem, da população e as características do incêndio. É isto que nós precisamos de identificar nos incêndios para saber como é que nós nos podemos proteger. Porque, repare, se nós temos um incêndio de elevada velocidade de propagação, nem o Usain Bolt conseguia vencer um incêndio. Nós precisamos saber que há incêndios que são lentos, ok, de velocidades reduzidas, nós conseguimos fugir, ok, e há outros que não conseguimos fugir. Nós precisamos saber as características, por exemplo, para identificar quais são os locais seguros para as pessoas se refugiarem. Tudo isto nós precisamos saber. E reparem, em 2009, a propósito do incêndio, do grande incêndio da Austrália, que provocou 173 mortes, o que acontece é que o relatório que este senhor, o Kevin Thorlust, teve que fazer, foi a propósito dos aspectos relacionados com o comportamento do fogo. E reparem os dados que eles tinham que responder. A intensidade, cá está. A velocidade de propagação, o calor de radiação e as projeções, o spotting. São os 3 elementos fundamentais que eles consideram para analisar as características do fogo. E depois comparar, o quarto aspecto que o Thorlust teve que responder é comparar o comportamento deste incêndio com outros incêndios, ok? Independentemente de quais foram as consequências, certo? E depois a identificação de que forma é que estes resultados da análise fez vão influenciar a forma de fazer a gestão dos incêndios. E reparem, a Austrália tem muita experiência. E reparem, isto é de um relatório do Estado de Vitória, também da Austrália, e estas imagens não são de muito boa qualidade, peço desculpa, mas acho que serve para o objetivo que me interessa aqui. Reparem, estas imagens são várias e têm 3 métricas de análise dos incêndios, que é a velocidade de propagação, o ROS, que era, neste caso, é meio metro por minuto. A altura, neste caso, é a altura da chama, porque há ausência de vento, e tem a quantidade de combustível. E reparem, a intensidade é de 45 kW por metro na frente de fogo. A intensidade e magnitude do incêndio são métricas diferentes. A intensidade mede-se na frente de fogo, por unidade de comprimento. A magnitude é a quantidade de energia que o incêndio em todo o seu perímetro está a libertar, independentemente do sítio, é todo o perímetro. Aqui nós temos, e reparem, vão avaliando as diferentes características das fotos. Aqui a intensidade é já de 200 a 300 kW por metro na frente de fogo. Vejamos. E vocês, desculpem, eu não tenho muito tempo para explicar detalhadamente cada aspecto. Perdão. Aqui já temos uma intensidade de 1000, e é este o aspecto, com estes valores. 2500. 100.000. E a Austrália, isto não é extraordinário. A Austrália, segundo o Thorlust, o incêndio de Kilmore Eastern Burundindi atingiu 150.000 kW por metro na frente de fogo. Portanto, estes incêndios começam todos da mesma maneira, mas depois há uns que são bonzinhos e há outros que são muito explosivos, ok? Portanto, caracterizar, e reparem, estes tipos de incêndio, com diferentes intensidades, com diferentes velocidades de propagação, criam enormes ameaças aos operacionais que estão no terreno, cria grandes dificuldades à tomada de decisões. Porquê? Porque quanto maior for a intensidade do incêndio, menor é o tempo que existe para tomar decisões. Mas o facto é que a decisão tem que ser muito rápida, mas não há tempo para pensar muito. Ou se sabe o que se fazer, ok? Ou está travado. E, portanto, e para as populações precisam de saber isto, sem drama, não precisamos fazer drama.
Isto não é para criar stress nem preocupação, é para criar conhecimento, porque nós gerimos melhor aquilo que conhecemos. Aquilo que é desconhecido para nós cria-nos mais ansiedade, mais stress e pânico, pode gerar ao pânico. Portanto, nós temos que conhecer a realidade dos incêndios tal e qual que não são, vê-los ao espelho e ver como há gente mais pequenina e gente maior, também há incêndios que têm características diferentes, certo? Portanto, as métricas. Eu, quando me falam de incêndios grandes ou incêndios pequenos, eu fico completamente perturbada, nomeadamente enquanto cidadã, porque isso não me dá nenhuma informação que me ajude a saber o que fazer, como proteger, como reagir, não me dá nenhuma informação. Então, é preciso que a gente comece a dar o devido valor, porque eu, se fosse incêndio, eu sentia-me ofendida, porque não me caracterizam pelas minhas características, mas por outras coisas quaisquer. Eu, sinceramente, sentir-me-ia muito ofendida. Portanto, nós temos que aprender a caracterizar os incêndios em função da intensidade, velocidade de propagação, projeções, comprimento da chama ou altura na ausência de vento, e isto são algumas das métricas que eu vou mostrar mais, mas estas para mim são fundamentais. E reparem, como eu há pouco vos mostrei que na Austrália já há muitos anos se faz a avaliação, a caracterização dos incêndios com base nestas métricas, nós temos que pensar quais são as vantagens disso. E reparem, o termo intensidade, vocês sabem quantos anos tem este conceito de intensidade? Foi criado por Byram em 1959. Tem 64 anos. E nós, ao fim de 64 anos, ainda não caracterizamos os incêndios da forma como deveríamos. Porque isto tem implicações graves. Isto aqui, eu não vou perder muito tempo, não vale a pena estar aqui a detalhar. Eu tenho várias referências bibliográficas no trabalho e eu disponibilizo, já disse à engenheira Verónica que o PowerPoint, utilizem o PowerPoint. Há várias referências bibliográficas, umas são minhas, outras não são, mas eu ponho à vossa disposição todo o material, porque o que me importa a mim é que se transmita um maior conhecimento, e não é impor, eu não quero impor nada, quero levar-vos a pensar. Pensem nas coisas e vejam efetivamente o que é que faz sentido ou não faz sentido. Portanto, eu não vou explicar como é que é calculado, portanto, esta é a fórmula do cálculo da intensidade, está aqui, eu não vou detalhá-la mais, mas, por exemplo, isto aqui é um cálculo baseado na anterior equação. Por exemplo, este nitrito combustion é o calor específico que todos os corpos têm, portanto, a quantidade de fuel consumida, a velocidade de propagação e depois aqui o valor do cálculo das intensidades. Mas, como eu tenho pouco tempo, eu gostava de chamar a atenção para uma fórmula, uma maneira de calcular no teatro de operações a intensidade de uma forma aproximada, que é baseada, reparem, estas equações, a primeira foi do Byram, do tal senhor que eu falei, e existem 20 atualmente. E se vocês, esta fórmula do Newman, e reparem, estas fórmulas a partir do Byram foram ajustadas para diferentes tipos de fuel, ok? Mas há aqui uma fórmula que é extremamente fácil de calcular, sem máquina de calcular, que é esta do Newman, ok? Em que ele diz que para calcularmos no teatro de operações a intensidade, basta multiplicar o comprimento da chama, portanto, o comprimento da chama ao quadrado, portanto, se for 3 é 3 vezes 3 é 9, vezes 300. Isto faz-se em qualquer lado, não é preciso saber ter a máquina de calcular. E por isso é que eu vos chamo a atenção para esta fórmula. Reparem que elas não são muito diferentes, mas, por exemplo, este cálculo vocês precisam de uma máquina de calcular. Esta não, esta vocês fazem de cabeça. Okay? E isto dá um valor aproximado da intensidade do incêndio. E porquê é que é importante? Porque há limites e há ameaças que estão nitidamente ligadas à intensidade do incêndio. As projeções é um aspecto extremamente importante. Esta foto, muitos de vocês conhecem, porque isto tem a ver com o incêndio
na periferia de Coimbra, se eu não estou enganada. As projeções são extremamente importantes. Porquê? Quanto mais intenso é um incêndio, mas também a quantidade e a distância das projeções depende muito do tipo de vegetação. Nós temos uma vegetação em Portugal, uma grande parte do território, que é o Eucalyptus globulus. O Eucalyptus globulus é o pior das espécies diferentes de eucalipto, é o pior em termos quer de geração de projeções, quer de distância das projeções. Enquanto que, por exemplo, há outras espécies de eucalipto que não geram projeções. E há outras que geram projeções a curta distância. Isto faz muita diferença. Porquê? Porque um eucalipto, uma projeção gerada numa floresta de eucalipto, pode percorrer dezenas de quilómetros e fazer surgir um novo foco de incêndio a distâncias. Em Portugal foi verificada a 21 quilómetros. Na Austrália, há 35. Quer dizer, uma pessoa está descansadinha em casa, o incêndio está longe, 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 e de repente o incêndio fica aqui. Isto existe. Isto existe. Portanto, a questão das projeções, não só a intensidade, não, a intensidade não é o termo que eu devo utilizar aqui, não só em termos de número, quer em termos de distância, é extremamente importante. Porque depois estas projeções vão iniciar um novo foco de incêndio e então quando os focos, os diferentes incêndios se juntam, é muita energia junta e é óbvio que vocês sabem muito melhor do que eu o que é que se passa. Reparem, isto é alguns dados a propósito do incêndio de 2009 na Austrália. Reparem, a Austrália eu trouxe aqui, a Austrália não trouxe os Estados Unidos, porque a Austrália tem muitos eucaliptos, eles têm eucaliptos, nós também temos muitos eucaliptos, não temos é os koalas, para muito pena minha. E reparem, nós temos aqui, neste incêndio, onde morreram 160 pessoas, quando estes dois incêndios, o Kilmore East e o Murrumbidgee, eles se juntam, é quando há uma explosão de energia e efetivamente morrem a maior parte das pessoas. Morreram, só neste incêndio, morreram 160 pessoas, das 173 que morreram nesta altura na Austrália. E reparem, temos aqui 35 quilómetros, 23 quilómetros que surgiu um incêndio. Portanto, reparem a importância de nós sabermos isto. Aqui não diz nada em termos de número, mas nós sabemos que eucaliptos geram muitas projeções. A velocidade de propagação, extremamente importante. Reparem, 12 km por hora no incêndio de Pedrógão é muito. O incêndio de Pedrógão, numa hora, ele passa de cerca de 4.000, desculpa eu neste momento, não me lembro exatamente os números, mas passa de cerca de 4.000 para cerca de 8.000. Portanto, isto no espaço de uma hora. Portanto, isto implica efetivamente uma velocidade de propagação enorme. Isto tem muitas implicações. E vocês que... Eu trouxe este artigo por uma simples razão. Este é um artigo muito recente, 2019, e o que é que ele diz? Diz que se as pessoas no terreno quiserem ter uma ideia aproximada, eles chegaram à conclusão, é importante ler o artigo todo, que em determinadas circunstâncias, se nós tivermos imaginemos uma velocidade de 100 km por hora, portanto, a velocidade de propagação do incêndio será 10% dessa velocidade. Portanto, são o chamado rule of thumb, mas são que, em termos operacionais, pode ajudar. Isto não é exato e é importante ler o artigo para ver em que condições. Mas o que importa aqui ver é que estão a ser feitos estudos que procuram, no fundo, fornecer métricas muito operacionais para que as pessoas que estão no terreno tenham uma aproximação da realidade que têm que enfrentar. Limites da capacidade de controle, foi isso que me trouxe aqui. Reparem, isto são algumas publicações, nós temos aqui uma da Alexander Lanoville, de 1989, e então aqui temos a intensidade, ok? Eles classificaram em 5 e depois identificam a capacidade de controle. Então nós temos que até
a menos de 500 é fácil. De 500 a 2.000 é mais ou menos já um bocadinho difícil. De 2.000 a 4.000, muito difícil. 4.000 a 10.000, extremamente difícil. A partir de 10.000 kW por metro na frente de fogo é impossível combater. E depois aqui há uma descrição em termos de implicações em termos de extinção do fogo. Depois, isto aqui é uma outra classificação que diz que até aos 1.000, dos 1.000 aos 2.000 ainda é possível o ataque direto, com máquinas e etc. E depois, dos 2.000 até aos 3.000, os meios aéreos mantêm a eficácia. A partir de 3.000 já é difícil extinguir um incêndio. Eu trouxe-vos estes valores para refletir, o que me importa é que vocês reflitam. Aqui há uma outra classificação que foi publicada há pouco tempo, portanto em 2018, e que em função do comprimento da chama, portanto, e da intensidade do incêndio, portanto, identifica o que é que pode ou não pode ser feito em termos de operações de ataque direto e ataque indireto. Bem, o que se verifica, isto é uma nova, isto também é, eu pus ali cena e ficou sem aparecer 2020, é o artigo mais recente, mas que também aponta neste sentido. E reparem, eles consideram aqui a questão dos 150.000, que é o valor que eles consideram até ao momento o mais elevado na Austrália. O que é que acontece então? Vamos resumir, que eu não tenho muito tempo. Então, ok, vou-lhe pedir 7, pode ser? A capacidade, há uma capacidade, há um limite. Há um limite de capacidade de controle. E isto é uma realidade que não tem a ver com falta de profissionalismo, de capacidade, nem dos operacionais, nem dos recursos, nem do sistema. Há um limite. Vocês acham que se não houvesse limite, os Estados Unidos deixavam arder os milhares de hectares e as casas que todos os anos ardem na Califórnia, onde muitas vezes morrem pessoas? Acham que os australianos tinham deixado arder mais de 3 milhões de hectares no período, no verão de 2019-2020? Acham? Não. Porque, efetivamente, há um limite. E eu não resisto aqui a fazer um parêntese e falar-vos num caso que tem a ver com o incêndio de Yarnell, no estado do Arizona, em 2013, junho de 2013, em que morrem 19 bombeiros altamente treinados, uma equipa de topo. E morrem porquê? Não era falta de treino, não era falta de conhecimento. E há um filme que nos relata bem a situação. Porquê? Porque eles estiveram perante um incêndio que era diferente em termos de intensidade, era um incêndio de elevada intensidade, era um incêndio de elevada velocidade de propagação, e estes incêndios que eu designo por extremos, já vamos lá ver, são incêndios que têm um comportamento errático. E isso viu-se em 2013, porque as informações que o comandante tinha era que o incêndio se ia comportar de uma determinada maneira, e ele depois percepciona que ao longe estava a ver o incêndio e percepciona que o incêndio não está a ir na direção que lhe estavam a dizer que ele ia. Porquê? Porque estes incêndios extremos têm um comportamento errático que é difícil de prever. Okay? E eles morreram, eles só tiveram tempo, como sabem, de limpar, de criar a tal safety zone, de se colocarem lá cobertos pelas shelters, não é? Mas mesmo assim não foi suficiente, atendendo às características do incêndio. Portanto, mesmo que eu considere que, e reparem que os valores que aparecem nas outras classificações só há um que apresenta 10.000, todos os outros até andam abaixo disto. Se eu considerar que são 10.000, reparem a intensidade de incêndios, ou o número de incêndios que eu não vou poder controlar. Pedrógão esteve aqui, 60.000, Sertá, tudo isto em 2017, Sertá, 100.000, e o Kilmore, já falei.
Então, isto levou-nos a criar uma classificação dos incêndios, em que dividimos os incêndios em 7 categorias. O que consideramos os incêndios normais são aqueles que é possível controlar de alguma forma, mesmo correndo o risco aqui, por isso é que esta categoria já está a vermelho, é muito difícil. Não é impossível, mas é extremamente difícil. Conjugando vários tipos de ações no teatro de operações, pode ser que haja algum controle. Pode ser. Por isso nós achamos que, e também pensando que poderá evoluir certos aspectos da tecnologia, achamos que o 10.000 pode ser interessante. Porque reparem, e eu não resisto a dizer isto, em termos de meios aéreos, os meios aéreos só funcionam até 4.500 km por metro na frente de fogo, porque, e pensemos no incêndio de Pedrógão, a nuvem, o pirocumulonimbus, porque reparem, uma das métricas que eu tenho aqui são os pirocúmulos, que estão ausentes nestas categorias de fogos de incêndios normais, mas depois, nestes extremos, os pirocúmulos estão sempre presentes e podem surgir os pirocumulonimbus. O pirocumulonimbus de Pedrógão teve 13 km. Vocês acham que as correntes convectivas são extremamente intensas? Não há avião que entre lá dentro. Não há, não pode. Não há mínimas condições de segurança. E depois, enquanto que esses incêndios normais, estes 3, são muito influenciados pelas características da superfície, em termos de temperatura e umidade, estes não querem saber disso para nada, porque eles interagem com a atmosfera. Percebe? Eles têm uma interação com a atmosfera, eles criam o seu próprio ambiente, o seu próprio clima, ok? Portanto, nós temos de ter consciência disto. Portanto, os incêndios extremos são aqueles que não são controláveis em nenhuma parte do mundo. E este artigo, embora eu esteja aqui em primeira autora, tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas da Austrália, tem pessoas do Canadá. E portugueses também. Foi acordado entre todos nós com base, nós não fizemos análises laboratoriais, isto foi feito com base na pesquisa de literatura científica que encontramos sobre este assunto. Portanto, é impossível controlar estes incêndios, mesmo que nós tivéssemos os melhores meios do mundo, porque os australianos e os americanos, nas perfeitas condições, também não o fazem. Isto não é possível. E, portanto, estes incêndios têm intensidades muito elevadas, velocidades de propagação muito elevadas, o comprimento da chama, nós aqui temos um valor de 10, de 50, reparem, isto são valores que nos dão a literatura, isto tanto pode ser 9, 47, até agora ninguém contestou estes valores, o artigo é altamente citado, ninguém contestou estes valores, mas isto não quer dizer que em vez de 10 pode ser 8, ok? Estes valores estão em discussão. E depois tem a existência de pirocúmulos, a questão dos downbursts e downdrafts, a questão do spotting activity, portanto, que aqui é massiva, e a distância. E estes incêndios de maior intensidade, a categoria 7, são incêndios que podem gerar spotting, projeções a longas distâncias. Então, em termos de definição, os incêndios extremos, aqueles que não podem ser controlados, têm uma intensidade superior a 10.000, uma velocidade de propagação superior a 50, e estas projeções superiores a 1 km, mas, para mim, este aspecto é extremamente importante, que apanhou muitas pessoas surpreendidas em 2017. Eles têm um comportamento errático e imprevisível. E nós temos de ter consciência disto. Portanto, mas nem todas as pessoas que foram afetadas pelos incêndios de 2017 morreram. Ok? Significa que eles representam uma grande ameaça. São muito difíceis de enfrentar, quer dizer, de suportar. É o calor, é o fumo, é as projeções, é tudo. É muito difícil, mas não é preciso morrer. Não é preciso morrer nenhum bombeiro, não é nenhum operacional, nem é preciso morrer nenhum cidadão. Então, efetivamente, eles representam uma grande ameaça, ok? Mas o facto de eles se tornarem um desastre ou não depende da forma como nós, sociedade, estamos organizadas para enfrentar estes incêndios. Eu vou dar uma analogia com
os sismos. No Japão, desde 1950, que os sismos de magnitude 7 não provocam danos. Ou melhor, eu estou a mentir-vos, porque o sismo de Kobe provocou e só teve 6,9. Isto alertou a sociedade japonesa para... Mas o que é que correu mal? Nós já tínhamos chegado ao patamar de magnitude 7, não provoca danos, o que é que correu mal? E foram analisar tudo, ponto por ponto, e identificaram onde é que tinham que melhorar. E agora vocês dizem assim, mas agora em 2011 eles voltaram a sofrer muitos danos, sobretudo por causa do tsunami. Então como é? Afinal não está tão bem preparado. Está. Além disso, o Japão é o único país no mundo que tem um sistema de previsão dos sismos. O sistema japonês antecipou em 86 segundos a ocorrência do sismo de magnitude 9. O que eles nunca contaram é que naquela área que foi afetada pudesse haver possibilidade de existir um sismo de magnitude 9. Eles não estavam preparados para isso. Porquê? Porque geologicamente não havia evidência de que pudesse ocorrer. Só que eles não contavam que tivesse surgido uma conjugação inédita de fatores que deram aquela magnitude. E estragou tudo. O que é que acontece? Acontece que estas são as 7 categorias. E nós temos este tipo, todos os incêndios criam ameaças físicas e ameaças psicológicas. Claro que quanto maior for um incêndio, maior serão as ameaças, ok? E o que acontece é que não há tempo, eles são demasiado rápidos, não há tempo para nada, às vezes uma ordem é dada e já está desatualizada, porque tudo é muito rápido. E depois, tudo é muito rápido, mas é preciso tomar decisões, mas isto coloca grandes dificuldades. Era esta a realidade que eu vos queria transmitir. Penso que todos os presentes conhecem o Marc Castelnau, um bombeiro de reconhecido nome internacional, e ele tem esta frase: a velha forma de combater os incêndios enviando bombeiros já acabou. Eu espero que aquilo que eu disse vos leve a refletir sobre aquilo que vocês têm passado no teatro de operações e vos leve a refletir, ok? E, efetivamente, que nós mudemos a nossa maneira de medir os incêndios. Os incêndios, se são grandes ou são pequenos, é no fim. Só quando há extinção, o rescaldo, é que nós sabemos se o incêndio foi grande ou pequeno. Além disso, a área é engano. Dou-vos 2 exemplos. Primeiro, incêndio de Pedrógão, 29 mil, certo? Mas, se nós formos analisar as áreas não ardidas dentro do perímetro, representam 5 mil hectares. E uma das ilhas, lá dentro, tem 700 hectares que não ardeu. Depois, comparemos o incêndio de 2003 de Monchique com o incêndio de 2012 de Tavira, o incêndio de Catraia. O que é que acontece? Eles têm mais ou menos a mesma dimensão, 21, 22 mil hectares. No entanto, a severidade do incêndio de Catraia é menor do que a de Monchique. E permitam-me, e eu acabo assim, que esclareça o seguinte. É muito importante, quando nós estamos perante incêndios normais, daqueles de categoria 1, nenhum problema. Mas quanto mais complexo for o incêndio, quando nós estamos já na categoria 4, 5, 6 e 7, são fenómenos extremamente complexos, difíceis de prever por onde é que ele vai. O incêndio é dono e senhor. Ele para onde quiser e como quiser. O que é que acontece? Nós temos que perceber o seguinte. Para conseguirmos resolver este problema dos incêndios extremos, porque eles vão aparecer, o que se diz é que eles irão ser cada vez mais frequentes e poderão ter maior intensidade. Nós tivemos 100 mil na Sertã, mas nada nos diz que nós não podemos chegar aos 150 mil, que não podemos ultrapassar os 150 mil, ninguém sabe, certo? Agora, é preciso que nós comecemos também por falar a mesma linguagem. E eu não resisto a dizer isto porque outro dia ouvi, não interessa onde, alguém falar de que os incêndios de 2017
se propagaram com grande severidade. Um incêndio não se propaga com grande severidade. O incêndio propaga-se com uma determinada velocidade de propagação. Podemos dizer, olha, foi muito elevada a velocidade de propagação. Ou podemos dizer que o incêndio tem uma intensidade X, Y, ou grande ou pequena. Severidade é um termo que só deve ser utilizado nestas circunstâncias. A severidade mede as consequências do incêndio no solo e na vegetação. E aí é que nós podemos dizer se há maior ou menor severidade, mas tem a ver com as consequências, não tem a ver com o comportamento do fogo durante, quando o fogo está ativo. E, para finalizar, também ouvi dizer o seguinte, os incêndios não se podem comparar. Ai, podem. Podem. Agora, não se têm que se comparar em função das métricas específicas, porque são essas métricas que vão dizer que é seguro ou não é seguro. Okay? Vão dizer às pessoas como é que se devem comportar. Além disso, as pessoas têm que saber antes. Nós temos que mudar a cultura em Portugal. Quando alguma coisa corre mal, rola-se cabeças. Eu testo isso, rolar cabeças. É muito sanguinário, isso é para a Idade Média. Nós temos que aprender e evoluir e resolver problemas. E não ficar descansados. Ok, rolou a cabeça do ministro, então agora já estamos todos satisfeitos. Não é isso, aí não vamos lá nenhum. Vamos mudar. Eu bati muitas vezes no slogan do ICNF, Portugal sem fogos depende de todos. Eu batia muito nisto. Continua, portanto, a dizer que há razão para eu ter batido. Devia ser Portugal sem incêndio depende de todos. Efetivamente depende de todos. Todos nós. Todos nós somos poucos. Todos nós temos uma função a desempenhar. E em vez de tentar criar conflitos entre organizações, de fazer rolar cabeças, vamos reconhecer os erros, todos nós somos humanos, todos nós podemos cometer erros. Avaliar para evoluir. Assim nós conseguiremos fazer alguma coisa. Se não, esperem, é mais ano, menos ano. 2017, eu acabo, 2017 vai voltar. Quando? Ninguém sabe. Onde? Ninguém sabe. Poderá haver uma previsão, mas ninguém sabe. Mas vai voltar, não pensem que as coisas estão resolvidas. Há muitos problemas para resolver. Pensem só nisto, na identidade própria do incêndio, porque eu, se fosse incêndio, eu ficava muito chocada por não me darem a dignidade que eu tenho, reconhecendo as minhas próprias características. Obrigada a todos e desculpe.